Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre a política criminal brasileira, a aplicação da pena, sistema carcerário brasileiro e muito mais. As aulas são com o professor Dermeval Farias. Olá, pessoal. Retornamos ao nosso segundo encontro sobre direito penal, penas, política criminal e execução penal. Nessa segunda aula, vamos trabalhar, além dos princípios, os temas relacionados à política criminal, velocidades do direito penal do inimigo, atuarialismo penal, e vamos buscar fazer uma correlação entre a pena privativa e essas perspectivas do ponto de vista político-criminal, além de trabalharmos também os princípios de política criminal. Dando sequência aos princípios de política criminal, vimos anteriormente o princípio da legalidade penal. Agora nós vamos começar e vamos trabalhar o princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando que estamos fazendo uma abordagem apenas dos princípios no que diz respeito à sua relação com as penas. Não estamos esgotando todas as perspectivas, todo o conteúdo de tais princípios penais. O princípio da dignidade da pessoa humana é trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, em matéria de pena, em matéria de execução penal, em matéria de liberdade provisória, mas há uma discussão doutrinária a cada dia mais crescente sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. O primeiro ponto é um princípio penal ou é apenas uma proposta do Estado Democrático de Direito previsto no texto da Constituição Federal, no sentido de que todos têm uma vida digna, seja na saúde, na educação, na moradia, mas tem ou não um conteúdo penal? Existe um conteúdo penal no princípio da dignidade da pessoa humana? Do ponto de vista doutrinário, vale aqui observar as linhas anotadas pelo Canotilho na sua Constituição Portuguesa anotada. Segundo o Canotilho, a dignidade da pessoa humana é entendida como valor autônomo e específico que exige respeito e proteção, proibindo-se a pena de morte, em razão da dignidade da pessoa humana, a execução de pessoas, a tortura e tratos ou penas desumanas e degradantes, as práticas da escravidão, de servidão, de trabalho forçado e o tráfico de seres humanos. O Canotilho ainda nos diz que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui um princípio e um direito, constitui um princípio antrópico e personicêntrico. O que significa isso? Segundo o grande constitucionalista português, significa que essas características do princípio o faz um princípio que do alicerce dele, se origine outros direitos fundamentais. Então, ligado a outros direitos fundamentais, como vida, integridade física, psíquica, personalidade, liberdade, igualdade. Para o Canotilho, a dignidade da pessoa humana constitui uma barreira contra modelos totalitários de Estado e contra experiências históricas de aniquilação existencial do ser humano. Então, na perspectiva do direito constitucional, nas linhas do Canotilho, a dignidade da pessoa humana é um princípio penal. De outro modo, com outra abordagem, o Guilherme de Souza Nutti diz, na sua obra de direito penal e também em um livro específico de princípios penais e processuais penais, que a dignidade da pessoa humana não é um princípio, tá? É uma proposta do Estado Democrático de Direito, mas não um princípio. O princípio é a legalidade, é a retroatividade. Como é que essa divergência doutrinária se apresenta na jurisprudência do Supremo e do STJ? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ trabalham a dignidade da pessoa humana como um princípio. No dia a dia, nós observamos isso nas decisões, tanto as divulgadas em informativos semanais dos tribunais, quanto nas pesquisas que são feitas no site do tribunal, colocando a variante dignidade da pessoa humana, direito penal. Vão aparecer diversas decisões ligadas ao direito penal, ao direito processual penal e à execução penal, ligadas também ao processo penal, ligada às medidas cautelares, ligada à liberdade provisória, ligada à prisão preventiva, à prisão em flagrante. É muito comum o uso da dignidade da pessoa humana com essa conotação nos tribunais. Seguindo aqui a nossa linha, na jurisprudência do Supremo, por exemplo, o Supremo já utilizou a dignidade da pessoa humana para trabalhar a execução provisória da pena, num sentido diferente da jurisprudência atual. Usou no HC 98-212. Usou também
o princípio da dignidade da pessoa humana para trabalhar recentemente o controle de constitucionalidade referente ao artigo 25 da Lei de Execução Penal, do Decreto-Lei 3.688. O que diz o artigo 25? Ter alguém em seu poder depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática do crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Prisão simples de 2 meses a 1 ano e multa na forma da lei de contravenção penal. O Supremo disse que esse dispositivo não foi recepcionado, tá? No RE, Recurso Extraordinário do Supremo, 58.35.23. O Supremo julgou o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, do Decreto-Lei, como não recepcionado pela nova ordem constitucional, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Foi um dos argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é possível dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio utilizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como um princípio penal. Poderíamos dizer que constitui um princípio e um direito fundamental. Está na Carta Constitucional, lá como cláusula pétrea, no 60, parágrafo 4º, inciso 4º, como fundamento do Estado brasileiro, no artigo 1º, inciso 3º, conquanto não esteja no artigo 5º, a dignidade da pessoa humana possui a natureza de princípio fundamental, pois é certo que a Constituição brasileira possui direitos fundamentais espalhados por outros dispositivos. Do ponto de vista crítico, o João Costa Neto, em seu livro Dignidade da Pessoa Humana, Visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, publicado pela Saraiva em 2014, que fez um estudo com amostragem de decisões do Supremo Tribunal Federal, ele chegou à conclusão que existe, na visão dele, crítica, doutrinária, um uso abusivo do princípio da dignidade da pessoa humana pela Corte, que tem fomentado demandas com a sua justificativa, com uma indefinição generalizada quanto ao seu conteúdo, revelando, portanto, uma trivialização do conceito e do conteúdo da dignidade da pessoa humana, tornando uma cláusula ambígua, vaga e abrangente. É a visão dele. Então, há uma crítica. Hoje, há muitos trabalhos acadêmicos produzidos com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, fazendo essa crítica do seu conteúdo jurisprudencial atual, que está vago, porque é usado para fundamentar, muitas vezes, até decisões contraditórias. Então, não há uma precisão no conceito da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista penal, merece ainda ser citado um artigo publicado pelo Luiz Greco, que se chama As Regras por Trás da Exceção, Reflexões sobre a Tortura nos chamados casos de bomba relógio, Revista Brasileira de Ciências Criminais, número 78, 2009, páginas 7 a 40. Nesse artigo, o professor Luiz Greco tenta mostrar se a dignidade da pessoa humana consegue limitar o uso da tortura nos casos de bomba relógio. Naqueles casos onde ele menciona, a título de ilustração, uma bomba está prestes a explodir no centro de Munique, no centro de Londres, no centro de Nova York, no centro de São Paulo, e a polícia conseguiu identificar um dos responsáveis. E essa bomba vai explodir em algumas horas e vai gerar um resultado muito grave, com a morte de milhares de pessoas, se não for desarmada a tempo. E aí essa pessoa não quer falar. O princípio da dignidade da pessoa humana impediria o uso da tortura? A tortura é crime no nosso país. Lei 9455, artigo 1º, diz que não pode alguém ser torturado para confessar ou para informar algo. E o artigo 1º da Lei 9455, no inciso 2, também pune a tortura como castigo. Mas, neste caso, poderia mitigar? Seria possível mitigar? Poderíamos mitigar, neste caso, o princípio da dignidade da pessoa humana e falar em inexigibilidade de conduta diversa, ou falar em estado de necessidade? O Luiz Greco coloca várias propostas doutrinárias, inclusive a proposta da decadência, a proposta do custo, né? Do custo-benefício ali, da medida, para mostrar que o tema ainda é muito discutido na doutrina, não há jurisprudência sobre isso, é uma discussão hoje que está presente diante da expansão do direito penal. Em outros tempos, diríamos com firmeza que isso é crime de tortura, de lesa humanidade, que isso não pode acontecer. O Estado não pode fazer isso. Mas hoje, diante do crescimento do terrorismo, da expansão do direito penal, autores de peso, autores que são reconhecidos internacionalmente, não só no direito brasileiro, começam a discutir a proposta, no caso dele para criticar, mas ele mostra que alguns autores, como Roxin e outros,
que mostram que é possível, do ponto de vista penal, seja no estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, justificar uma medida drástica como essa em situação excepcionalíssima. Avançando aqui. Então, a dignidade da pessoa humana tem relação com a pena. É um princípio que, portanto, tem relação com a pena. A pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Mas quando o Canutilho diz que a pena de morte é incompatível com a dignidade da pessoa humana, como nós conseguimos, portanto, resolver a situação de países democráticos que possuem ainda a pena de morte, como os Estados Unidos? Os Estados Unidos, portanto, estaria violando o princípio da dignidade da pessoa humana? Ou essa compreensão do Canutilho de dignidade da pessoa humana não é aplicada em qualquer e toda situação? Pode ser mitigada, desde que a população do país legitime a pena de morte, que esteja aprovada dentro de um processo justo, de um processo igualitário, que permita ampla defesa, contraditório, com paridade de armas. Então, são discussões que não possuem respostas prontas, são discussões colocadas no debate, porque será que o Brasil, ao não permitir a pena de morte, tem um ordenamento penal que respeita mais a dignidade da pessoa humana do que o ordenamento mais duro e mais rígido dos Estados Unidos? Mas, por outro lado, como está a nossa execução penal? Como está o número de presos provisórios que nós não conseguimos julgar de maneira rápida? O nosso processo é moroso, o nosso processo penal. Como estão os nossos desafios em matéria de segurança pública diante do aumento da criminalidade, de mais de centenas de mandados de prisão em aberto que não são cumpridos? Então, essa régua para medir país que adota a pena de morte e país que não adota, como se o que não adotasse respeitasse mais a dignidade da pessoa humana, parece que não funciona. Então, são alguns pontos aí importantes sobre a dignidade da pessoa humana. O segundo princípio que nós temos que falar com vocês é o princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade é o segundo princípio a ser abordado e ele merece a nossa atenção. A culpabilidade exerce três funções no direito penal. Ela é elemento do crime, no sentido de que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, desde o causalismo é assim. A ideia de setores da doutrina brasileira, minoritária, no sentido de que o crime é um fato típico e ilícito e a culpabilidade é pressuposto de aplicação de pena, não é majoritária, é minoritária. Prepondera que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E mesmo a proposta do Roxin, no sentido de que o crime é um injusto responsável, que exige tipicidade, ilicitude, culpabilidade, necessidade de pena, também é minoritária. O que prepondera é que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, a culpabilidade exerce como primeira função a função de elemento do crime, ao lado do injusto. Entendam, injusto é a junção de tipicidade e ilicitude, a valoração de tipicidade e ilicitude. Então, a culpabilidade é elemento do crime, formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Essa é a culpabilidade na perspectiva do finalismo, tá? Que está presente na reforma da parte geral do nosso Código Penal de 1984. O finalismo, em 1984, foi adotado na parte geral como uma proposta teórica majoritária. O Código tem exceção ao finalismo, como é o caso do artigo 20, parágrafo 1º, como anota Luiz Greco, exceção ao finalismo do Veltz. Mas, na maior parte, o nosso Código Penal, reformado em 84, na parte geral, adotou o finalismo. E a culpabilidade no finalismo se ancora em uma teoria normativa pura. O que significa isso? Significa que a culpabilidade, como elemento do crime, não possui mais dolo e culpa. Dolo e culpa foram para o fato típico, para a conduta. A culpabilidade, portanto, é formada de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Essa é a primeira função da culpabilidade. A segunda função da culpabilidade é a culpabilidade como princípio. A culpabilidade é um princípio contrário à responsabilidade penal objetiva. A culpabilidade, portanto, deve ser compreendida no sentido de que, no Estado Democrático de Direito, a responsabilidade penal é subjetiva, ancorada em uma conduta culposa ou dolosa. Ninguém pode responder por um resultado de seu comportamento que não for um resultado decorrente de uma conduta culposa ou dolosa. Portanto, se não tem culpa, se não tem dolo, não tem responsabilidade penal. O resultado do mero comportamento de uma pessoa, seja por coação física irresistível, seja por coação moral irresistível, mas neste caso afasta outro elemento da culpabilidade, mas a coação física irresistível, o estado de inconsciência, os atos reflexos, que sequer caracterizam conduta no direito penal, não geram responsabilidade penal. Além disso, não podemos falar em responsabilidade penal sem dolo ou culpa, tá? Esse é o sentido de culpabilidade com a sua segunda função, conceito contrário à responsabilidade penal
objetiva. A culpabilidade, portanto, é uma exigência de que a responsabilidade penal seja subjetiva no Estado Democrático de Direito. Quando estamos lendo algum livro de direito penal, lá está escrito assim, ó, direito penal da culpa. Não confundam, culpa com dolo aí. Esse direito penal da culpa, como linha de algum doutrinador na parte de princípios dos livros, é uma linha de direito penal da culpabilidade, de responsabilidade ancorada em uma conduta dolosa ou culposa. Portanto, não poderíamos aceitar a versare ré ipsa, que é aquela ideia de responsabilidade penal objetiva pelo mero resultado presente no direito medieval. Mas é necessário dizer que temos exceções. A embriaguez, portanto, a conduta praticada por alguém altamente embriagado, que é responsabilizado penalmente, desde que não seja uma embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, só se justifica com a ideia de actio liberi causa, ação livre no início da causa. No momento que bebia, a pessoa era livre para beber ou não. E se depois quebrou a cara de uma pessoa ou praticou outro crime altamente embriagado, vai responder pelo crime, porque adotamos a ideia de actio liberi causa. A actio liberi causa no nosso modelo é um resquício da responsabilidade penal objetiva, porque o nosso código sequer menciona previsibilidade. Não menciona a necessidade de previsibilidade. O projeto do novo Código Penal menciona a necessidade de previsibilidade, tá? O projeto 236, que tramita no Senado Federal de 2012. Outro resquício de responsabilidade penal objetiva é a rixa qualificada. A punição na rixa qualificada. Quem se envolve numa rixa, né, mesmo se não bater em ninguém, mas se envolveu numa rixa, não conseguiu bater, mas apanhou bastante, vai responder por rixa, né? E se alguém ali ficar com lesão grave, a pessoa vai responder por rixa do mesmo jeito. Então, a rixa qualificada é um resquício de responsabilidade penal objetiva no nosso Código Penal. A terceira função da culpabilidade é a função de medida de pena, a que mais nos interessa em nossas aulas aqui, nesse quadro de penas. Então, medida de pena, ou seja, a culpabilidade é utilizada como juízo de censura, de reprovação na dosimetria da pena. Isso está presente, ó, no artigo 59 do nosso Código Penal, que menciona a culpabilidade, no artigo 44.3, que menciona a culpabilidade, no 59, culpabilidade como circunstância judicial na pena base, juízo de censura, juiz de reprovação, no 44.3 também, culpabilidade como juiz de censura, juiz de reprovação na substituição de pena privativa por restritiva. No 33, parágrafo 3º do nosso Código Penal, culpabilidade é considerada como circunstância judicial no regime inicial, ao lado da reincidência, da quantidade de pena e da reclusão ou detenção. A culpabilidade interfere no regime inicial de cumprimento de pena. E, além disso, o legislador também menciona circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade na continuidade delitiva qualificada do 71, parágrafo único. Quantidade de crimes, mais algumas circunstâncias judiciais que vão balizar a exasperação da pena na continuidade delitiva qualificada. Na continuidade delitiva do CAPT, 71 CAPT, é só o número de crimes que vai balizar a atividade do julgador no aumento da pena. Já na continuidade delitiva especial do 71, parágrafo único, é o número de crimes mais circunstância do 59, como a culpabilidade. Então, nós vimos até agora princípio da legalidade, princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da culpabilidade. Vamos ver uma questão sobre o tema princípios para reafirmar mais esse conteúdo que está sendo exposto aqui. Com relação aos princípios penais, assinale a alternativa correta. O princípio da legalidade penal não está expresso no texto constitucional. Letra A. Letra B. O princípio da culpabilidade somente possui a função de medida de pena. Letra C. O princípio da individualização da pena jamais foi utilizado pelo STF para fazer controle de constitucionalidade dispositivo penal. Letra D. O princípio da proibição da tutela penal deficiente possui relação com o garantismo penal positivo. Vamos explicar, letra por letra. A letra A diz, o princípio da legalidade penal não está expresso no texto constitucional. É falsa. É falsa. Porque o artigo 5º da Constituição, inciso 39, fala de legalidade penal, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A letra B diz que o princípio da culpabilidade somente possui a função de medida de pena. Também é falso, porque acabamos de dizer que o princípio da culpabilidade exerce 3 funções: medida de pena,
conceito contrário à responsabilidade penal objetiva e elemento do crime. Então, a letra B também é falsa. Letra C, o princípio da individualização da pena jamais foi utilizado pelo STF para fazer controle de constitucionalidade dispositivo penal. Também é falso. Nós vamos ver aqui nas nossas aulas que o Supremo utilizou o princípio da individualização da pena para dizer que o regime integralmente fechado de cumprimento de pena, previsto na Lei de Crimes Hediondos 8.072 de 90, é inconstitucional. Isso aconteceu no ano de 2006, em 22 de fevereiro de 2006, quando o Supremo julgou o HC 82959/SP e disse que o regime integralmente fechado é inconstitucional, né? Portanto, o Supremo utilizou o princípio da individualização da pena e o caráter progressivo do ordenamento jurídico penal no tocante à execução penal. Letra D. O princípio da proibição da tutela penal deficiente possui relação com o garantismo penal positivo. Nós vamos ver aqui em nossas aulas que isso é verdade. O princípio da proibição da tutela penal deficiente exige, letra D, portanto, é a resposta correta, exige que a pena possa reprovar de maneira adequada e proporcional a conduta que foi cometida. A pena não pode ser aquém nem além. O garantismo não pode ser monocular. Ele tem que ser integral, tem que ser binocular, como diz o Douglas Fischer num livro chamado Garantismo Integral, publicado pela editora Juspódio. Muito bem, voltando aqui ainda para essa parte da matéria que diz respeito aos princípios penais, O nosso próximo princípio, já vimos, portanto, o princípio da legalidade, já vimos, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, já vimos, portanto, o princípio da humanidade das penas. O nosso próximo princípio é o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é um princípio penal. A Constituição Federal, ela não traz a proporcionalidade de forma expressa como um princípio penal. A proporcionalidade é um princípio implícito que decorre do texto constitucional, reconhecido na doutrina e na jurisprudência. Há muitos livros no Brasil sobre o tema. Um deles, muito bom, é o livro da Maria Ângela Gomes, que trata do princípio da proporcionalidade no direito penal, onde ela trabalha a ideia de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O Supremo Tribunal Federal tem trabalhado o princípio da proporcionalidade. Ele é um dos mais utilizados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao lado do princípio da insignificância. Embora o princípio da insignificância não seja o objeto central da aula, vai ser mencionado em algum momento, lá na frente, quando nós formos comentar um julgamento do Supremo que relacionou o princípio da insignificância com a reincidência, tá? E regime inicial, é necessário dizer que o princípio da proporcionalidade, ao lado do princípio da insignificância, são os dois mais utilizados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito penal. O princípio da proporcionalidade diz, portanto, ou dele decorre, que a pena tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional à conduta cometida. A pena proporcional é a pena do preceito abstrato, secundário abstrato. Portanto, quando o legislador estipula a pena, quando ele constrói o tipo penal, preceito primário e secundário, ele tem que colocar uma pena ali que seja compatível com a conduta, tá? A pena mínima, a pena máxima e o intervalo que o juiz vai trabalhar tem que ser de uma pena adequada à conduta cometida, né? E claro que tem que haver também uma necessidade dessa tipificação, a pena tem que ser adequada. Muitas vezes o legislador não faz isso de maneira correta, né? Muitas vezes ele erra nessa matéria de proporcionalidade. Vejam, a Lei 4898, que é a Lei de Abuso de Autoridade, a pena de prisão é de 6 meses. É um crime de menor potencial ofensivo, o legislador errou. Vejam, o crime de concussão no nosso Código Penal, artigo 316, quando o funcionário público exige uma vantagem indevida. A pena é de 2 a 8 anos. Enquanto a corrupção, que é quando o funcionário solicita, recebe ou aceita do 317, tem pena de 2 a 12. A corrupção, em tese, do ponto de vista do verbo, ela é menos grave, do ponto de vista da conduta, ela é menos grave do que a concussão. Mas o legislador estabeleceu uma pena maior para a corrupção passiva, de 2 a 12, enquanto a concussão tem pena de 2 a 8. Ele errou, porque quando ele alterou o tipo do artigo 317 na pena, ele deveria também ter alterado o 316. Assim como o 317 tem pena de 2 a 12, o 316 deve ter pena de 2 a 12 ou maior. Deveria ser assim, só que o legislador colocou uma pena menor para uma conduta mais grave, que é a conduta de concussão. Violou a proporcionalidade.
errou, portanto, nesse tema. Além disso, é importante dizer que equívocos acontecem por parte do legislador, só que o judiciário não vai ter como corrigir a proporcionalidade no preceito abstrato. O judiciário só tem como analisar a proporcionalidade de forma concreta, porque o judiciário não pode estipular uma nova pena. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, com relação ao artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação de medicamento, do uso de determinadas substâncias não autorizadas e que não estão na lista daquilo que é droga para efeito do artigo 33 da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu uma pena de 10 a 15 anos. Né? Por exemplo, aquela conduta de vender determinados anabolizantes que vêm de fora do país e entram sem autorização da Anvisa, vender aqui dentro do país, né? A conduta ali tipificada de 10 a 15 anos. O que o STJ fez? Ele considerou que o preceito primário da conduta é válido, mas que a pena deve ser remetida ao 33 da Lei 11.343. O STJ, portanto, na sua interpretação, ele tirou a pena, né? Começou com um dos incisos, depois estendeu para os demais, do artigo 273 do Código Penal e aplicou a pena do 33 da Lei 11.343. Então, em vez de uma pena de 10 a 15, a pena é de 5 a 15, com a possibilidade de redução, na forma do parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas, com a possibilidade de redução de 1/6 a 2/3. A pena do 273 do Código Penal, por força da jurisprudência do STJ, foi remetida à pena do 33 da Lei de Drogas. O Supremo ainda não caminhou nessa toada. Tem decisão do Supremo dizendo que o dispositivo é constitucional, dizendo que o 273 é condicional. E o STJ, para fazer isso, usou quais princípios? Proporcionalidade, porque entendeu que a pena é desproporcional, e usou individualização da pena. Mas poderia o STJ, com a decisão judicial, tirar a pena de um dispositivo e dizer que a pena é do outro, sendo que a própria súmula 501 não permite combinação de leis revogada com lei em vigor? Poderia ele combinar leis em vigor, estabelecendo uma pena diferente do legislador? São perguntas que, do ponto de vista dogmático, são muito difíceis de serem afirmadas como positivas. Tá? Essa tendência da jurisprudência em construir soluções penais um pouco diferente da dogmática penal, que é mais rígida do que a dos outros ramos do direito, também é objeto de muita crítica doutrinária nos dias atuais. Mas voltando aqui, o princípio da proporcionalidade também é utilizado no Supremo Tribunal Federal para outros temas da seara penal, tá? Geralmente em conjunto com o princípio da insignificância, em alguns casos, e em outros separados do princípio da insignificância. Por exemplo, uma decisão do ministro Celso de Mello, do ano de 2008 e outra de 2010, permitiu que, com o princípio da proporcionalidade, fosse considerado inconstitucional a pena da receptação qualificada, do 180, parágrafo 1º do Código Penal. Foi considerada inconstitucional nos anos de 2008 e 2010. Porque o legislador alterou o parágrafo 1º, mas o legislador teria colocado ali, deve saber ser produto de crime. Para quem transporta um produto, recebe um produto, no exercício da atividade comercial ou industrial, que sabe ser produto de crime. Por exemplo, aquele comerciante que tem uma loja e uma oficina de fachada, onde ele recebe motor a diesel de carro furtado, de carro roubado, bicicleta furtada, roubada, e coloca ali para vender. Então a pena dele é de 3 a 8 anos. É diferente daquele sujeito que comprou alguns sacos de cimento que foram objeto de furto. A pena dele é do CAPT, do 180 CAPT, de 1 a 4 anos. Quando o legislador alterou esse dispositivo para punir de maneira mais grave o comerciante que faz uso da sua atividade comercial para vender produtos objeto de receptação, o ministro Celso de Mello, examinando isso, entendeu que a pena ficou grave e que o deve saber do parágrafo 1º não poderia ter uma pena maior que a do sabe do CAPT. Depois, o Supremo mudou essa orientação. Mas no início, 2008 e 2010, o ministro Celso de Mello trabalhou com o princípio da proporcionalidade para dizer que a pena era inconstitucional da receptação qualificada e deveria ser utilizada a pena do CAPT. Depois, o Supremo voltou atrás e passou a decidir, desde 2013, que a receptação qualificada é constitucional, que a conduta é diferente da conduta do CAPT e que a conduta do parágrafo 1º abrange não só o dolo eventual, mas também o dolo direto, enquanto o CAPT só abrange o dolo direto. Portanto, o Supremo passou a dizer que a receptação qualificada é condicional. Esse é um dos exemplos de decisão do Supremo Tribunal Federal que envolve a proporcionalidade, mas há outros variados exemplos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já trabalhou
discussões recentes, trabalhou discussões recentes sobre o aborto. Não terminou ainda esse julgamento, mas nessa discussão o Supremo está analisando tanto dignidade da pessoa humana quanto proporcionalidade com relação ao aborto até a 12ª semana da gestação. Há muita crítica a isso, muitos doutrinadores entendem que esse debate deveria ser feito no Parlamento e não no Supremo. Esse é um debate que está acontecendo no momento atual do Supremo Tribunal Federal. Outro debate também que envolve a proporcionalidade diz respeito ao porte de drogas para consumo pessoal. O Supremo tem trabalhado também a proporcionalidade nessa questão, principalmente no que diz respeito à maconha. O julgamento também não terminou. Também há uma crítica doutrinária no sentido de que este debate deveria existir no Parlamento e não no Supremo Tribunal Federal, que essa discussão teria que vir com lei e não com a decisão judicial. Muito bem, vou chamar aqui a segunda questão para nós discutirmos melhor e aprofundarmos nesse tema que estamos tratando agora. Essa segunda questão envolve o tema que nós vamos trabalhar daqui a pouco na aula, mas eu já vou ler aqui para situar vocês que estão assistindo essa aula nessa temática de política criminal, que é o seguinte: com relação à política criminal, assinale a alternativa correta. O atuarialismo penal deslegitima a função ressocializadora da pena? Função ressocializadora que foi vista na primeira aula. A ideologia abolicionista defende a existência de pena privativa? Letra C. O garantismo monocular defende a tutela penal de bens jurídicos supraindividuais? Letra D. O garantismo integral defende somente a tutela penal de bens jurídicos individuais? Tais temas serão vistos no decorrer de nossa aula, mas alguns já foram abordados, como o garantismo monocular da letra C, né? Se ele defende ou não a tutela penal de bens jurídicos supraindividuais, a letra C aí, portanto, se o garantismo monocular defende ou não isso. Sabemos que o garantismo monocular defende somente a tutela de bens jurídicos individuais. A letra A é a assertiva correta, porque vai falar que o atuarialismo penal deslegitima a função ressocializadora da pena. As demais assertivas estão erradas. A letra A trata do atuarialismo penal, que é um modelo de execução de pena que nós vamos trabalhar aqui, que foi implementado principalmente a partir da década de 70 nos Estados Unidos, que trabalha com risco, que trabalha com a perspectiva atuarial, como se fosse possível estabelecer execução penal com os mesmos critérios que as seguradoras usam para vender seus produtos, né, seus seguros, de acordo com o risco produzido e não de acordo com a culpabilidade do indivíduo. Vamos trabalhar isso ainda em nossas aulas. Voltando aqui para o nosso tema, além da proporcionalidade, é importante mencionar este princípio da proibição da tutela penal deficiente, que acabamos de ler no quadro, no quiz. O princípio da proibição da tutela penal deficiente é aquele que diz que, em matéria de pena, tá? Do ponto de vista político-criminal, o princípio da proibição da tutela penal deficiente trabalha no sentido de que o direito penal deve tutelar bens jurídicos individuais, como vida, liberdade e patrimônio, e bens jurídicos supraindividuais, coletivos, como meio ambiente, relações de consumo, ordem econômica, e que deve existir um equilíbrio no sentido de garantias individuais e de tutela penal desses bens jurídicos, que o Estado não pode, portanto, trabalhar o direito penal somente numa perspectiva de garantismo negativo, de garantir proteção individual ao indivíduo processado ou a tutela de bens jurídicos individuais, mas que o Estado também deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos supraindividuais, moralidade administrativa, meio ambiente, ordem econômica, relação de consumo, que esses bens jurídicos supraindividuais também devem fazer parte da proteção do direito penal. Portanto, o garantismo não pode ser monocular, só com um olhar. Ele tem que ser binocular, ele tem que ser integral. O princípio que proíbe a tutela penal deficiente, portanto, trabalha com essa perspectiva. Em seguida, é importante falar do princípio da humanidade das penas. O princípio da humanidade das penas exige que a pena privativa no Brasil, a pena de multa e a pena restritiva estejam em compatibilidade com o texto constitucional. De modo que não podemos ter penas que firam, né, que firam a dignidade da pessoa humana. Penas que, portanto, torturem o indivíduo, penas que, portanto, sejam cruéis. O artigo 5º, 3º da Constituição diz que a pena não pode ser cruel, né, que não podemos ter tortura, não podemos ter pena cruel. O artigo 5º, 47 diz que não podemos ter pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Não podemos ter pena de prisão perpétua, não podemos ter pena de banimento, tá?
não podemos ter pena de trabalho forçado e pena cruel. E o artigo 5º 49 da Constituição diz que a pena deve garantir o respeito à integridade física e psicológica do indivíduo. Artigo 5º 49 da Constituição. Então, a pena deve resguardar um caráter humanitário. Mesmo a pena privativa de muitos anos de cumprimento, ela deve respeitar a dignidade da pessoa humana, respeitar a saúde do indivíduo, respeitar a sua aptidão para o trabalho. A pena, portanto, no Estado Democrático de Direito, não pode ser uma pena cruel. O sujeito é condenado, o Estado exerce o ius puniendi, mas nos limites da lei, nos limites da Constituição. A pena tem que ser cumprida nesse limite. E hoje nós temos dificuldades no sistema de execução penal do Brasil, que muitas vezes não geram um cumprimento humanitário das penas. Nós temos realidades no Brasil, realidades que são exemplos de cumprimento de pena. Alguns presídios construídos já no padrão que o DEPEN indica em suas normas. Mas temos outras realidades no nosso país de um caos carcerário, né? Com mortes acontecendo dentro dos presídios, o que leva o Brasil a ser condenado em cortes internacionais por ofensa à dignidade da pessoa humana, por esse tratamento desumano que é dado àqueles que estão na execução penal. Entendo que o problema não é resolvido com descarcerização. O problema é resolvido com mais vagas, com qualidade de cumprimento da pena, com processos céleres, sem morosidade, com condenações que têm que ser cumpridas. Porque descarcerizar é uma ideia que muitas vezes tem contribuído para o caos carcerário, porque nos esquecemos que crimes graves têm acontecido e que, portanto, tem que ter uma resposta penal. A sociedade exige, portanto, segurança pública. A segurança pública é um valor constitucional, o Supremo já disse isso. Portanto, temos que tratar essa questão com equilíbrio e com responsabilidade. A ideia de descarcerizar não funciona para aqueles criminosos violentos, para aqueles que querem continuar na atividade criminosa. Voltando aqui para a nossa aula. O princípio da limitação das penas também nos indica lá no artigo 5º 46 da Constituição determinados tipos de pena que tem que ter no Brasil e 5º 47 penas que não podem existir no Brasil, conforme eu já falei. O 5º 46 também traz o princípio da individualização das penas. Traz ali um rol de penas que podem existir no Brasil, 5º 46 da Constituição. Mas esse rol é exemplificativo, porque outras penas podem ser estipuladas. Observe que no Brasil hoje nós temos 3 tipos de pena no direito penal: pena privativa, pena de multa e pena restritiva. No Código Penal atual, reformado pela Lei 9.714 em 98, tem lá, por exemplo, pena de limitação de fim de semana, que é uma espécie de pena restritiva. E ela não está no rol do 5º 46, mas ela não é inconstitucional, porque o rol do 5º 46 é exemplificativo. A título de ilustração, o projeto 236 que tramita no Senado traz uma nova modalidade de pena, que é a perda de bens. Aí nós teríamos, se for aprovado o projeto do novo Código Penal, pena privativa, pena de multa, penas restritivas e perda de bens. Hoje a perda de bens é espécie de restritiva. No projeto do Código Penal ela se torna uma pena, ela se transforma em uma pena autônoma, portanto, uma nova modalidade de pena. E para finalizar, responsabilidade pessoal e individualização da pena. A responsabilidade pessoal está no artigo 5º 45 da Constituição. A pena não pode ultrapassar a pessoa do indivíduo. É aquele indivíduo que tem que cumprir a pena. O seu pai não pode cumprir a pena no lugar dele. A mãe não pode cumprir a pena no lugar dele. Somente ele pode cumprir a pena. Na antiguidade era comum a conduta de um membro da família gerar um resultado gravoso para todos os demais. Hoje o direito penal não admite isso. A pena é pessoal. O princípio da responsabilidade pessoal, o princípio da intranscendência. A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. É possível atingir os bens do condenado com relação à necessidade de reparação cível da conduta que ele cometeu e, portanto, se ele morre, os seus bens respondem nos limites da herança pelas consequências cíveis. Mas, do ponto de vista penal, a pena desaparece com a morte do condenado. Extingue-se a punibilidade, inclusive a pena de multa. Agora, é importante dizer que algumas penas, como pena de multa, pena de prestação pecuniária, como já foi dito aqui, acabam violando o princípio da intranscendência. O Ferraioli vai dizer isso. Por que viola? Porque permite o pagamento por terceiros. Acaba que terceiros podem pagar em nome do condenado pena de multa, de prestação pecuniária ou emprestar o dinheiro e aí deixa de existir uma responsabilidade pessoal. Há uma crítica, portanto, no sentido de que o princípio da intranscendência não é absoluto, é relativo, porque acaba sendo mitigado por essas possibilidades que existem na legislação de penas com valor econômico que podem ser cumpridas por terceiro em nome do condenado ou emprestar o dinheiro ao condenado e assim por diante. Muito bem. O próximo princípio é o princípio da individualização da pena.
Este é o princípio mais trabalhado na jurisprudência do Supremo em matéria de pena. O Supremo utiliza esse princípio para declarar inconstitucional leis recentes, tá? Ou regimes de cumprimento de pena. Utiliza esse princípio na dosimetria da pena. Os juízes utilizam no dia a dia das varas, nas sentenças criminais, o princípio da individualização das penas. O princípio da individualização das penas, ele pode estar presente, está presente, tanto no momento que a pena é estabelecida pelo legislador, quanto no momento da dosimetria da pena pelo julgador, quanto no momento da execução da pena, do cumprimento da pena. Quando o legislador estabelece o princípio da individualização da pena, ou quando ele trabalha com o princípio da individualização da pena, que está presente no texto da Constituição, quando o legislador vai estabelecer o preceito secundário, ele tem que trabalhar uma pena que vai proteger o bem jurídico, uma pena proporcional, que respeite a individualização da pena, que respeite a função da pena, que respeite a proibição da tutela penal deficiente. O legislador, muitas vezes, tem um dever de tipificar, naqueles casos de mandados constitucionais de criminalização. E aí, ele tem que trabalhar com o princípio da individualização da pena de forma correta, tá? Fixando a pena suficiente para reprovar, para reprimir, com prevenção geral, uma pena equilibrada, uma pena que não seja uma pena excessiva, que viole a culpabilidade, mas que também não seja uma pena aquém, uma pena que deixe o bem jurídico penal sem proteção. O julgador também trabalha com o princípio da individualização da pena. No momento da dosimetria da pena, da sentença condenatória, quando o juiz estabelece lá o relatório, a fundamentação, a conclusão, e ele vai para a dosimetria, pena base, segunda fase, agravantes e atenuantes, terceira fase, causa de aumento e diminuição, concurso de crimes, regime inicial, substituição de pena privativa por restritiva e outras fases da sentença condenatória. O magistrado trabalha o princípio da individualização da pena com as regras do Código e com a orientação jurisprudencial, com súmulas, com decisões, sabendo que nessa fase da dosimetria há uma discricionariedade vinculada, segundo a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, para o julgador. Vamos ver isso depois, na próxima aula, quando começarmos a trabalhar a aplicação de pena. Além disso, a individualização da pena está presente também na execução penal, com a classificação do condenado, separando de outros indivíduos. Esse é um momento também que a individualização da pena se apresenta, né? No sentido de proporcionar o trabalho, o estudo, o cumprimento da pena para fazer com que a pessoa possa retornar a viver em sociedade sem praticar novos crimes. Esse é o objetivo da lei de execução penal. Muito bem, nesse segundo momento, o nosso próximo assunto envolve política criminal, temas de política criminal relacionados à pena privativa de liberdade e à pena restritiva também. É importante conhecermos a política criminal, os temas de política criminal e as penas. Tanto para quem vai fazer concurso público, porque esse tema tem caído bastante, como caiu em segunda fase recente do concurso do Ministério Público de Goiás, quanto para quem está estudando e quer conhecer mais isso do ponto de vista acadêmico. Isso é um debate muito interessante. Hoje, estudar o direito penal envolve criminologia, política criminal e dogmática. Não tem como fugir disso. Então, a política criminal que nós vamos trabalhar agora, os temas de política criminal que nós vamos trabalhar agora, estão relacionados à pena. Então, o primeiro tema de política criminal que queremos trabalhar é o seguinte: quando se estuda política criminal, hoje fala-se muito em velocidade do direito penal. Esse é um tema que foi trabalhado pelo Jesus Maria da Silva Sanches, em sua obra A Expansão do Direito Penal, quando ele trabalha a primeira velocidade, segunda velocidade e terceira velocidade do direito penal. Ele fez um estudo, principalmente a partir das revoluções do século XVIII, do finalzinho ali do período do século XVIII, do período ilustrado, e aí, do período ilustrado ou iluminista, do final do século XVIII, e de lá para cá, ele trabalhou a pena e sua evolução na história do direito penal, na história do Estado liberal, na história da relação entre Estado, governo, política, direito penal, tá? E aí ele estabeleceu que a primeira velocidade do direito penal é a velocidade da pena privativa de liberdade. Essa pena foi colocada ali como sanção principal no final do século XVIII. No final do século XVIII, a pena privativa é colocada como sanção principal para substituir os suplícios. A pena privativa é vista como uma forma de humanizar o direito penal e ela é colocada como primeira velocidade do direito penal na classificação do Jesus Maria da Silva Sanches, que respeita, no processo de sua aplicação, os princípios processuais penais, as garantias processuais penais, que respeita os princípios penais também. Então, sem mitigação,
sem relativização. A primeira velocidade do direito penal se ancora, portanto, na pena privativa que respeita garantias e princípios em um processo que não admite relativização. Essa é a primeira proposta. Já a segunda velocidade do direito penal, segundo Jesus Maria da Silva Sanches, é a velocidade das penas restritivas. Portanto, é uma velocidade onde as penas restritivas estão presentes e onde cresce também a tutela, surge e cresce a tutela de bens jurídicos supraindividuais. Penas restritivas, com tutela penal de bens jurídicos supraindividuais, mas penas restritivas aplicadas em um processo de relativização, de mitigação de garantias e princípios, segundo a classificação do autor espanhol. Portanto, a pena restritiva faz parte da segunda velocidade do direito penal e na segunda velocidade do direito penal estão presentes a tutela de bens jurídicos supraindividuais e a mitigação de garantias e princípios no seu processo de dosimetria. Na classificação dele, isso se faz presente. Eu, particularmente, vejo com muita dificuldade a relativização de princípios e garantias na aplicação de pena restritiva, porque o nosso Código Penal estabelece que a pena restritiva vai ser aplicada substituindo a privativa e com autonomia no processo de execução penal. Artigo 43 e 44 do Código Penal. Então, não há relativização na dosimetria da pena restritiva no Brasil, porque existe um processo com acusação, defesa, contraditório, respeitando a paridade de armas, o devido processo legal, e depois o juiz, de maneira fundamentada, condena a pena privativa e, se presente os requisitos dos artigos 43 e 44, o juiz substitui a privativa por restritiva, duas restritivas, uma restritiva ou uma multa, de acordo com o patamar ali de pena previsto no 44 do Código Penal. Então, eu não vejo essa relativização no modelo brasileiro. Alguns autores entendem que há relativização quando se trata da 90 a 99. Por exemplo, da suspensão condicional do processo, onde se aplica pena restritiva sem processo, onde há uma proposta do Ministério Público que é aceita e, portanto, se ele cumpre aquele processo, fica suspenso por 2 anos e depois retorna e depois é extinta a punibilidade se ele cumpre. Tá? Então, a suspensão condicional do processo com cumprimento de algumas medidas restritivas seria exemplo de pena restritiva com mitigação, sem processo, sem uma condenação, sem produção probatória. Mas há outra doutrina que diz que ali não há aplicação de pena. Há uma divergência se as medidas que decorrem da suspensão condicional do processo são ou não pena. Tá? Há uma corrente doutrinária que diz que é pena, a outra que diz que não é pena. O mesmo acontece na transação penal. Penso, tá? Com voz minoritária, que não é pena. Tá? Que aquilo ali não é pena. Aquilo ali é uma espécie de direito penal negocial, mas não é a barganha. A barganha ainda não foi introduzida aqui entre nós. Temos outros modelos de direito penal negocial. Transação penal, suspensão condicional do processo, colaboração premiada, mas não temos ainda a barganha que está presente no projeto de reforma de alteração do Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados. Então, essa é a segunda velocidade do direito penal. Já a terceira velocidade do direito penal, segundo Jesus Maria da Silva Sanches, é um retorno à pena privativa como sanção principal. Porque há uma expansão, houve e há uma expansão nos últimos anos do direito penal no mundo, na tutela de bens jurídicos supraindividuais e também no aumento de pena nos crimes violentos. Tá? Então, ele coloca que há uma tendência de expansão do direito penal. Ele até coloca o direito penal do inimigo, que vamos ver daqui a pouco, como um dos exemplos de terceira velocidade do direito penal. E, segundo ele, essa pena privativa que surge na terceira velocidade, que ressurge, que é vista como sanção principal na terceira velocidade do direito penal, ela é aplicada com mitigação de garantias, com mitigação de princípios, com relativização de princípios. Então, as 3 velocidades para ele são: primeira velocidade, pena privativa, que não mitiga princípios, que não relativiza. Segunda velocidade, pena restritiva, tutela de bens jurídicos supraindividuais, que mitiga princípios, que mitiga garantias. Lembrando que as penas restritivas cresceram na segunda metade do século XX, principalmente com encontros da ONU, estimulando a aplicação de penas restritivas. Um deles foi intitulado Regras de Tóquio, que caiu 2 vezes na prova do Ministério Público do Estado de Goiás, 2004 e 2016. Regras de Tóquio significa o quê? Princípios orientadores passados pela ONU para os países signatários para aplicar mais penas restritivas em detrimento da privativa. A pena restritiva é exemplo de segunda velocidade do direito penal. E a terceira velocidade do direito penal é marcada, segundo Jesus Maria da Silva Sanches, por um retorno à proposta da pena privativa. A pena privativa passa a ser usada de forma mais constante
em várias situações e, inclusive, surgem modelos mais rigorosos que mitigam garantias e princípios, como é o caso do direito penal do inimigo. O Jesus Maria da Silva Sanches, em sua obra, quando ele vai tratar da terceira velocidade do direito penal, nessa obra, a expansão do direito penal, nessa obra, a expansão do direito penal, o Jesus Maria da Silva Sanches, quando trata da terceira velocidade do direito penal, ele vai defender um retorno à segunda velocidade ou à primeira. Ele não concorda com mitigação de garantias e princípios quando se fala de aplicação de pena privativa. Ele vai tratar isso nas páginas 193, 194 dessa obra, que é a segunda edição, vai dizer e vai defender um retorno, portanto, à primeira e à segunda velocidade, não concordando com a terceira, mas reconhece que de forma excepcional, há situações onde a terceira velocidade se faz necessário. Ele vai dizer isso na página 194. Em alguns âmbitos, falando da terceira velocidade, em alguns âmbitos excepcionais e por tempo limitado, inevitável, tá? Inevitável. Ele está falando aqui, ó, se levarmos em conta a existência, para não dizer mais, de fenômenos como a delinquência patrimonial profissional, a delinquência sexual violenta e reiterada, os fenômenos como a criminalidade organizada e o terrorismo, que ameaçam solapar os fundamentos últimos da sociedade constituída na forma de Estado. Embora critique a terceira velocidade, ele fala que ela é inevitável nessas situações, como está presente em vários países já esse crescimento, essa expansão do direito penal. Há uma quarta velocidade mencionada por setores da doutrina, não presente aqui na obra do Jesus Maria da Silva Sanches, que diz respeito à forma de atuação do Tribunal Penal Internacional, do TPI, principalmente no julgamento de ex-chefes de Estado que praticaram crimes de lesa humanidade, com mitigação de alguns institutos dogmáticos, com a adoção, por exemplo, da quarta faceta da teoria do domínio do fato, né? A teoria do domínio do fato, domínio da ação, domínio da vontade, domínio funcional, está bem presente na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Mas a quarta faceta é criticada por vários setores da doutrina, inclusive pelo Jacobs, que critica o Roxiner com relação a essa quarta faceta. Qual? Domínio no aparato organizado de poder. Entretanto, está lá no artigo 25 do regimento do TPI, a possibilidade do domínio no aparato organizado de poder como uma das técnicas para condenar no Tribunal Penal Internacional, artigo 25 do TPI. Acabando essas velocidades do direito penal, chamo aqui a próxima questão do nosso quiz. Com relação à política criminal, assinale a alternativa correta. A primeira velocidade do direito penal é marcada pelas penas restritivas de direito. B. A segunda velocidade do direito penal é marcada pela pena privativa de liberdade. C. A terceira velocidade do direito penal é marcada pela pena privativa de liberdade. D. A primeira velocidade do direito penal é marcada pela pena de suplícios. Observe que a resposta correta está na letra C. A terceira velocidade do direito penal é marcada pela pena privativa de liberdade, com mitigação de princípios, mitigação de garantias, principalmente quando se trata de crimes violentos, segundo Jesus Maria da Silva Sanches, de terrorismo, de crimes sexuais reiterados, de crimes praticados por organização criminosa. Então, essa terceira velocidade do direito penal é marcada por um retorno da pena privativa, é uma característica em países desenvolvidos, por conta do crescimento da violência. O Brasil tem enfrentado essa questão ultimamente do crescimento da violência e a segurança pública tem sido questionada. Então, há uma tendência de o legislador trabalhar com penas mais severas, embora não seja somente isso a solução para o problema. Outros desafios precisam ser enfrentados em matéria de processo penal, de execução penal, de política pública e vários outros. Pois bem, o direito penal do inimigo é o próximo ponto aqui de nossos encontros, que nós vamos trabalhar como uma espécie de direito penal de terceira velocidade, conforme anunciado pelo Jesus Maria da Silva Sanches em sua obra, e nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Direito penal do inimigo é o ponto inicial da próxima aula, quando vamos trabalhar também outros assuntos da terceira velocidade do direito penal, como a administrativização do direito penal,
como direito penal atuarial, como crime cumulativo também vamos trabalhar, delito cumulativo na terceira velocidade do direito penal. Vamos trabalhar características dessa terceira velocidade no início da próxima aula. Por hora, vamos resumir aquilo que nós vimos nessa segunda aula. Nós trabalhamos os princípios penais. Continuamos, após ter falado da legalidade na primeira aula, falamos da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade, da humanidade das penas, da proporcionalidade, da limitação das penas, da responsabilidade pessoal e da intranscendência. E abordamos aí também a perspectiva dos tribunais superiores sobre tais princípios. Em seguida, falamos das velocidades do direito penal. Trabalhamos as velocidades do direito penal e aí falamos da primeira velocidade, da segunda velocidade, da terceira velocidade. Anunciamos de forma expressa também que alguns autores trabalham a quarta velocidade. Anunciamos que a terceira velocidade é a velocidade do direito penal do inimigo e falamos que o direito penal do inimigo vai ser um tema a ser abordado na próxima aula, quando trataremos ainda de temas de política criminal e de penas. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.